Oi, gente. Tô aqui mais uma vez para compartilhar sobre uma maturação que tem acontecido há um bom tempo. É uma transmutação que eu trabalhei com o Beija-Flor no Terapeutizando-se, que foi a exposição, né? Me expor é que é seguro, me expor é proteção. E que foi até um... Esse canal também tem a ver com essa nova construção. E ela veio... A gente fez a desconstrução ali no Terapeutizando-se. Isso foi uma das coisas que foi trabalhada, né? Porque meu Terapeutizando-se foi muito rico, foi muita coisa que a gente conseguiu transmutar juntos. Quando você tá ali com o Beija-Flor é muito forte. Se você se abre, o auxílio deles, a presença de toda a corrente dele é incrível, assim, para nos ajudar a viajar para o mundo interior, né? É muito fluido, é fácil e eu percebo que quanto mais eu fico passiva, né, diante dos recebimentos, fica tão fluido quanto no terapeutizando-se, né? Você vai aprendendo a confiar no seu mundo interior e ali é um passo muito importante. Eu indico o terapeutizando-se para todos. Ele é maravilhoso. Conte comigo, ainda não fiz, mas surgiu um anseio da minha alma de fazê-lo em relação a algo. E com certeza, mais pra frente, eu vou fazer isso também. Mas o Terapeutizando-se começou essa construção, essa transmutação e essa construção que exige uma dedicação muito grande da minha parte, nenhum esforço, sem esforço nenhum, mas uma grande dedicação, uma grande atenção a mim mesma e a forma como eu me expresso dentro de mim e fora, né? Dentro e fora não existe, mas eu ainda percebo, né? E junto com a exposição veio muito a espontaneidade. E para mim, agora, o que eu sinto da espontaneidade é a liberdade de ser. É liberdade, sabe? Espontaneidade é a liberdade mais pura, sei lá. É o que eu tenho sentido nessa construção. E a audácia com a espontaneidade. Eu sinto que tem uma... Nem sei se são a mesma coisa, mas... Ser espontâneo é audacioso. É tão bom. E eu fui trabalhando essa construção. E eu lembro que a maturação envolveu muitas atitudes, tanto aqui dentro quanto com pessoas, com minhas relações. A espontaneidade transmutou as minhas relações afetivas, principalmente familiares, completamente, porque eu senti que onde eu era mais mentirosa e falsa eram com essas pessoas, com os familiares e com os bofes. Muito. Tanto que eu parei de ter relação afetiva, relação a dois, porque eu não aguentava mais ser falsa. E sempre que eu entrava em uma relação, eu queria me ajustar àquela pessoa, eu queria ser algo para aquela pessoa. Eu não queria mais ser eu, sabe? Rolava muito o complexo de inferioridade, superioridade, a paixão, a loucura, caiu o QI. E aí eu não me relacionei por muito tempo. E foi muito bom, foi muito bom também ter esse momento comigo, mesmo que no começo tivesse sido com amargura, com homem não presta, não tem homem no mundo, essas leis. Eu transmutei todas elas e ainda assim eu fiquei sozinha um bom tempo, porque eu tava aprendendo a ficar comigo, sabe? A ficar firme em mim. E esses desafios com bofs, como esses desafios? Mentira, não é desafio não, é uma delícia ficar brincando com bofe, adoro. E eu aprendi a me divertir dentro dessas relações. Eu achava a família... Eu não sinto não sinto mais essa família como minha família, né? Eu sinto muito que meu reino é minha família.
Essa coisa da família é muito uma criação. Ah, é uma. Não sei explicar. São os personagens lá, é um drama que a gente cria. Eu vejo muito drama nessa palavra família, parente, pai, mãe, filho, filha. E a partir do momento que meu reino é minha família, todo o peso que eu tinha em relação àquelas pessoas, a minha visão pesada em relação a elas, foi se transmutando. E eu fui percebendo, né? Nem foi uma coisa que, como eu tô deixando tudo fluir aqui, de repente eu olho e eu sinto que é outra visão que eu tenho em relação a tudo isso. E a espontaneidade tem me ajudado a ter relações verdadeiras, a ter laços. Ou até mesmo cortar, cortar não, não combina, então eu vou sair fora, eu vou me distanciar, e tudo bem. E E eu lembro que nesse movimento, né, nesses movimentos da espontaneidade, dessa maturação e da audácia, eu fiz a experiência, né, que eles trazem muito que a Vi falava, né, as maturações durante o dia e tal. E eu comecei, eu falei, vou experimentar isso. Eu gosto muito de experimentar o que eu aprendo com pessoas que eu vejo que combinam comigo e eu vou experienciar aquilo para ver se aquilo tem a ver comigo também, né? Somos individualidades. E é legal experienciar. E aí, de fato, quando eu tava fazendo exercício, principalmente eu tava fazendo exercício, eu me sentia vontade de ficar nessas leis, né? De conversar, de falar, de firmar, de assentar. Meus assentamentos estavam acontecendo muito na hora do exercício. E, e aquilo foi se transformando em. Eu fui transformando aquela criação e fazendo essa construção, né? Ela já tinha se transmutado e eu fui criando. Esse canal me ajudou pra caramba. Tem me ajudado muito nessa coisa da espontaneidade, da exposição. Às vezes, depois que eu faço um vídeo, eu fico pensando, nossa, eu devia ter feito, não sei o quê. E sinto também todo esse movimento que acontece. Ultimamente eu não sinto mais, já é algo que é natural para mim. Mas antes eu sentia. E com a ajuda com a amizade do Joaquim, do Beija-Flor, Davi, eu me sentia motivada a continuar assim. Eles me motivam, né? Essas pessoas que combinam com a gente motivam a gente. Nosso espírito fala muito, né, através das pessoas. E esse canal tem me ajudado muito. E aí eu fui tendo essas maturações dentro do exercício e conforme eu ia conversando com as pessoas, eu percebia que eu falava umas coisas que antes eu só pensava, sabe? Ou eu nem pensava. Quando eu me falava, nossa, você vai falar isso? Aquela coisa do julgamento, né? Eu lembro que com meu pai aconteceu, quando eu fui vir para São Paulo, ele queria me ajudar financeiramente e eu não quero mais isso, né? Eu tenho uma construção da maturidade para fazer, do crescimento, e eu preciso me estar presente comigo nisso. Eu preciso estar comigo nisso e tomar decisões relativas a isso. E aí eu falei pra ele falou, mas você é minha filha, eu preciso cuidar de você. Eu falei, não, eu não sou sua filha, eu sou uma mulher de 36 anos, que já tem até uma filha de 13 anos que precisa tomar vergonha na cara. E aquilo foi muito meu, foi muito espontâneo, sabe? E eu vi nele, foi incrível, porque sempre que eu pensei em falar alguma coisa parecida, eu sempre achava que ele ia ficar triste, não sei o quê. Cara, eu percebi assim na vibração dele o alívio. Parecia que tinha caído um peso gigante no chão. A cara dele era de alívio. E aí, de fato, ele me deu um trabalho e com esse trabalho foi mais fácil vir para São Paulo. Fluiu mais tranquilo, mas não foi na forma antiga de que ele tem que me dar dinheiro, que eu sou filha dele, eu não sou filha de ninguém. Sou minha filha. Então ele me deu um trabalho que foi o que eu falei, você quer me ajudar a me dar um trabalho. Eu não quero dinheiro, quero trabalhar. E rolou. E
E foram rolando, sabe, esses momentos com relacionamento com outras pessoas em que eu percebi a espontaneidade. E só depois, sabe, que eu olhava e falava, gente, que louco! E é muito natural. No Terapeutizando, o seu Gaspa também falou isso pra mim, que eu ia começar. Eu não lembro as palavras certas, mas ele falou do meu amor à natureza, que agora eu ia começar a amar a minha natureza também. E eu sinto que de fato isso tá acontecendo, sabe? Esse meu movimento com o corpo que eu falei em outro vídeo, de não aceitação do meu corpo, eu não admitia isso. Eu falava, não, imagina, eu amo meu corpo, não sei o quê, mas era mentira. Eu digo do corpo físico, a minha forma, né? Eu lembro que na adolescência eu menstruei bem cedo, acho que eu tinha 11 anos, e meu corpo desenvolveu. Com 12 eu tinha quase que esse corpo mesmo que eu tenho agora. E eu sou bem grande, né? Eu tenho ombro largo, eu tenho quadril largo, eu tenho coxa grossa. E minhas amigas eram todo mundo pequenininha. E elas continuaram pequenas, que era a estrutura delas. E eu me sentia tão mal, eu odiava ser alta, cara. Eu odiava ser grande, minhas coxas. Nossa, eu detestava tudo isso. Eu não queria ser assim. E eu percebi que aquela criação ela ainda estava aqui. E eu fui recebê-la, né? Todos esses movimentos também tinham a ver com ela, né? Esses movimentos que eu falei do vídeo, né? Do ódio, de ser forte, de tudo isso. E aí, esses dias eu tava aqui, fazendo alguma coisa, não lembro. E me veio essa sensação de me sentir meu corpo inadequado, de não gostar dele, né? Porque esse recebimento, ele foi muito... Ele não foi assim, tem uns que são muito rápidos e tem outros que vão acontecendo. E eu percebi que esse precisava acontecer dessa maneira, então não fiquei forçando. Não tem que forçar, é recebimento passivo, né? E eu tenho aprendido muito dessa passividade com o meu mundo interior. Então esse recebimento estava acontecendo. E aí chegou de novo essa sensação. E meu mundo interior me trouxe uma lembrança de uma pessoa que falou, né? Uma amiga minha, que também fez o terapeutizando e tal. E ela tem essa coisa muito gostosa com o corpo dela. E às vezes eu pergunto, né, como que foi, né, pra ela isso. E eu lembrei que ela falou pra mim que ela tira fotos dela mesma e tal, do corpo dela. E meu mundo interior me trouxe essa lembrança nessa hora. Eu falei, então eu vou fazer. Aí eu fui fazer a experiência das fotos. E peguei minha máquina, tem uma máquina. Comecei a tirar foto minha. E a minha maior dificuldade é a nudez, meu corpo pelado, né? Com roupa eu até gosto, mas tem que cobrir algumas partes pra eu gostar. E ali eu comecei a tirar fotos nua pra sentir, sabe? E pra me sentir durante a nudez. E eu fiz isso. E logo depois eu passei tudo pro computador pra eu ver, né? Porque muito do que o meu mundo interior me trouxe tinha a ver com eu olhar pra mim, né? Minha autoimagem. E eu comecei a olhar pra mim e eu falei, caramba, como eu sou linda, como eu sou perfeita. Eu comecei a me olhar com muito carinho, olhar pro meu corpo, sabe? E eu não imaginava isso, que momentos antes eu tava me achando horrível. E, e esse recebimento, essa magia que aconteceu foi muito importante pra eu me sentir, né? Eu fico até emocionada quando eu lembro. Porque isso deve vir há muito, muito tempo. E quando eu olhei aquelas fotos e senti aquela coisa gostosa por mim, foi muito novo, foi muito diferente. E foi meu mundo interior que trouxe, sabe? Uma lembrança. Às vezes alguém traz alguma coisa e seu mundo interior usa a seu favor, a favor dele, né? A favor da gente, a favor da nossa naturalidade naquele momento. E ainda bem que eu ouvi eles, eu parei tudo que eu tava fazendo pra fazer o que eles estavam pedindo, sabe? O que meu mundo interior tava pedindo. Principalmente minha força sensória. Ela pedia muito isso pra mim. E aí tem acontecido
os movimentos com os bofs, né? Eu acho interessante porque essa coisa da foto eu já tentei, mas eu sinto que tem um momento no que o nosso mundo interior traz aquilo que aquilo vai ser foda. E tem momentos que a gente quer forçar essa transmutação dessa maneira e aquilo não acontece nada porque precisavam de outros movimentos antes daquilo acontecer. E eu sinto que eu precisava todos aqueles movimentos que aconteceram há dias, sabe? Pra chegar nesse. E todos os movimentos foram maravilhosos, todos esses momentos foram lindos. E é tão bom, cara. O maior presente que eu já ganhei na vida e que eu aprendi com eles, que eu relembrei com eles, é que tudo é bonito. Tudo, 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 cara. A dor que a gente sente na hora do recebimento, o ódio, o amor, a ternura, a tristeza, a frustração, a inveja, a inferioridade, é tudo lindo. A Vi mostra muito isso quando ela compartilha com a gente, né? E eu tenho aprendido muito com eles sobre isso, e é muito bom sentir isso. E cada vez eu sinto isso sempre, sabe? Antes era pontual. E agora não. Tem sido os movimentos, chegam esses movimentos que antes eu olhava como algo ruim, e eu acho eles lindos. São todos lindos. Eu sinto eles, a beleza deles, a fluidez deles, né? E eles trazem muitos presentes, são incríveis. Nossas criações são incríveis. E aí, voltando para os bofs, né? Porque essa maturação da foto depois veio de uma forma muito engraçada. E eu usava aplicativo porque eu já não conseguia me relacionar com ninguém aqui fisicamente. E aí eu falei, putz, eu quero experienciar essa coisa do relacionamento afetivo. Ainda tava na base do eu quero mesmo. E aí eu comecei a entrar em aplicativo e no começo eu não conseguia nem conversar. Só dava match lá, era como se fosse um mercado. Eu olhava de fato aqueles homens como um produto e ficava indo pra direita e pra esquerda. E isso antes do terapeuta Santos. Depois do terapeuta Santos eu fiquei um tempo sem mexer. E quando veio a espontaneidade, eu senti vontade de voltar. E aí eu comecei a conversar. Porque eu parei de querer fazer graça quando eu ia conversar com alguém. Porque antes eu ia conversar com um cara e eu ficava, tipo, pensando, ai, mas o que eu falo? Não sei o quê. Aí ficava muito chato, é muito pesado isso, cara. Dá muito trabalho ser falsa. Ai, é um puta de um trabalho ser falsa. Eu já não queria mais isso, mas eu não conseguia ser espontânea. E aí veio esse presente do terapeuta Sanderson de conhecer o canal da Vi. E tudo isso foi sendo transmutado. E aí eu comecei a conversar com muita gente. E comecei a olhar, de fato, quando eu fazia direita e esquerda, para pessoas. E a deslizar, deslizar para a direita com vibração, sabe? Além do visual, porque eu gosto de homem bonito. É bonito pra mim, a beleza que eu gosto não é a beleza que eu acho bonita, né? Mas precisa, eu tenho essa coisa do visual, eu gosto de homem bonito, que eu acho bonito. E eu deslizava pra direita além da beleza com vibração. Alguns, outros não, outros eram só beleza, mas alguns eu sentia muita vibração. Eu falava, nossa, vamos. E isso ainda só no aplicativo, mas eu comecei a criar muitas amizades. E eu tava com tanta saudade de ter amizades. Eu tinha muitas amizades com homens, até o momento que eu comecei a criar essa lei de que homem não presta e não sei o que, eu me afastei muito. E eu comecei a conversar com essas pessoas, muitos estrangeiros, que são lugares que eu tenho vontade de ir, então eu fui conhecer, né, fui conversar, e são culturas muito diferentes, então é muito interessante, né, conversar e descobrir e sentindo, né, aquele lugar, aquela língua. Mas eu tava conversando aí eu vim pro Brasil, né, porque aí veio aquela coisa do perto. E aí eu comecei a conversar com alguns brasileiros que me interessavam também, e que estavam próximos de mim lá aqui em São Paulo, né, que eu tava em Peruíbe. E aí começou o movimento de querer encontrar, de fato, essas pessoas. O primeiro de tudo é que eu comecei a conversar com um menino e ele queria me ligar pra gente conversar pelo telefone. E eu fiquei com muito medo. Juro, fiquei com muito medo, cara. Eu tive que receber aquele medo antes daquela ligação. Porque ali já era uma aproximação. Eu tava por aplicativo há quase um ano, né?
Então eu não precisava conversar com ninguém, eu nem ia mostrar minha voz. E aí eu recebi meu medo e falei, pode me ligar. Porque aí, logo naquele momento que eu fiz essa transmutação, eu falei, eu quero maturar isso, eu preciso maturar minha espontaneidade, tudo dentro da espontaneidade, porque ali na conversa eu tava espontânea. Só que eu achava que quando me ligasse eu ia ser falsa de novo. Foi completamente diferente, porque eu recebi o medo de falar com ele, e aí eu fui falar com ele. Eu aceitei aquele medo, sabe? Eu aceitei a minha infantilidade também em relação a muita coisa. E a gente conversou, depois ele quis fazer chamada por vídeo. E aí eu falei, ah, beleza. E fez. Então, tipo, foram movimentos que aconteceram aqui fora. E fiz a chamada de vídeo com ele, né? E aí... E foi super legal. Nossa, eu me percebi tão diferente, porque tava sendo espontânea, então tava fluindo a conversa, uma conversa gostosa. E foi um cara bacana, aliás, só tem cara bacana ultimamente. Nossa, o mundo é cheio de homem, gente. Nossa, é muito homem bonito. E gente boa. Pessoas bacanas. E eu conversei com ele. E depois a fila andou, né? Comecei a conversar com outros caras. Eu conversei com ele algumas vezes. E aí eu fui conversando com essa galera de outros países. Engraçado que alguns eu fiz até ligação, mesmo sem falar porra nenhuma da língua deles, nem inglês. Eles falam inglês e a língua deles, né? Mas eu falo pouquíssimo inglês. Mas era uma conversa por vibração e eu achava aquilo muito engraçado. E muito gostoso. Então eu fiz algumas vezes, até porque eu amo a língua deles. E aí eles falavam, nossa, que delícia. E foi rolando todos esses papos, conversando com muita gente. E eu acho interessante falar disso, porque isso é uma realidade de muitas pessoas que eu vejo, essa coisa do aplicativo e tal, essa nova forma, né, de conhecer pessoas. E eu acho ela muito boa. Eu sinto ela como muito boa porque ela acaba expandindo, né? Pessoas que você não chegaria a conhecer fisicamente, você conhece porque tá ali. E depende da visão que você tem em relação àquilo, né? Antes eu via como um mercado de carne. E depois eu comecei a ver como pessoas. E pessoas que a gente pode criar uma grande amizade, dar risada junto, sair, dar uma tripadinha, curtir. E foi isso, né? E aí eu vim pra São Paulo. E eu tinha marcado de sair com um monte de gente em São Paulo. tava a fim de curtir, né? Quando foi a primeira vez que eu fui sair com alguém, eu tava conversando com um cara. Isso foi um barato muito louco, porque eu tô nessa coisa da maturação da confiança no meu mundo interior e eu senti muita afinidade com ele. E eu senti que era seguro chamar ele pra vir aqui em casa. E foi tudo na sensória, nada foi na cabeça, até porque esse cara ele é policial, então eu tinha certeza que ele ia vir armado, né? Mas na minha sensória, aqui, e aí eu digo, tipo, é o sentimento, né? Falava, pode ser, isso daí é bom, chama ele. Minha cabeça em algum momento pensou, nossa, mas com certeza ele vem armado, porque ele é policial, mas sabe quando você não sente porra nenhuma? Você fala, ai, besteira. Porque eu tava sentindo, meu mundo interior tava falando, não, mas seguro, vamos curtir, vamos fazer isso aí, vamos fazer essa maturação, né? Vamos nos divertir. E eu não queria de fato sair, eu queria que viesse aqui em casa mesmo. Pra mim, eu tava com uma vontade disso, sabe? De ter minha casa, de convidar pessoas pra vir. É a primeira vez que eu moro sozinha mesmo e é gostoso ter esse movimento. Eu sempre gostei de gente em casa. Desde que eu era criança, eu vivia convidando todo mundo pra ir pra minha casa. Só que não era minha casa, né? E agora é. E rolou, né? Ele falou, não, eu vou. E foi muito rápido, assim, um dia eu chamei ele e ele veio no outro dia. Quando ele tava chegando perto, assim, do horário, porque eu ia encontrar uma pessoa, né? Ia sair do âmbito da ligação, do vídeo, do aplicativo e encontrar a pessoa aqui, né? E ainda dentro da minha espontaneidade. Me veio uma vontade de desistir de tudo. Não, você não pode fazer isso, você tá sendo louca e não sei o quê. E aí eu dei uma paradinha.
Ali eu dei uma paradinha, né? Não foi um recebimento, foi uma paradinha, porque aquilo era muito superficial, sabe? Eu falei, não, eu vou fazer essa maturação. Eu tenho trabalhado nessa construção há tantos dias, me dedicado com tanto carinho. Meu mundo interior merece que eu mature dessa forma, porque eu sei que isso é necessário para essa construção. Se eu desistir agora, eu sei que uma hora eu vou fazer isso, mas eu não quero desistir. Eu sou espontânea, eu sou corajosa e a minha vontade, a vontade do meu reino prevalece antes disso. Eu não consigo dizer direito como foi. Eu sei que eu fiquei firme em mim e eu falei, não, eu vou fazer isso. Eu vou maturar. E foi bem nesse sentido, sabe? Eu vou me divertir, eu vou receber ele e ainda vai ser uma noite gostosa, porque eu vou ser eu. E de fato foi. Eu fui eu. Nossa, eu tô tão diferente nas relações. Eu me surpreendo comigo mesma. Porque com o bofe era uma coisa que eu era muito falsa. Nossa, eu queria muito ser outra pessoa. Eu ficava tentando. Então virava uma coisa muito forçada. É muito esforço. E agora que eu tô na espontaneidade, na audácia, na ousadia, nossa, é tudo gostoso, sabe? E foi muito bom. E aí a gente saiu mais uma vez também. E eu percebi, foi muito interessante. Na segunda vez que a gente saiu, eu percebi um movimento daquelas coisas aqueles vícios que principalmente as mulheres têm de se apaixonar, de cismar com o cara, de cair o QI. Meu aparelho mental, eu não sei explicar, mas isso já aconteceu uma vez, que meu mundo interior me mostrou como eu construía a culpa. E meu mundo interior estava me mostrando como eu construía aquelas ilusões em relação ao bofe. E eu percebia meu aparelho mental indo conectar a frequências. Era muito louco, mano. E eu falo, porque vinha assim, nítido. E aí eu trazia ele de volta, mas antes de trazer, antes de pedir pra ele, eu fui percebendo isso. Foi muito instintivo o meu mundo interior me mostrando como que eu construía essas ilusões. E com ele eu tive a oportunidade de ver tudo isso. Porque foi gostoso sair com ele e tudo, mas não é uma pessoa que eu quero ficar namorando nem nada. É pra me divertir, um bofe gostoso pra me divertir. E eu senti isso.